Então, nós estamos lançando, na verdade, uma tendência que já é realidade nos Estados Unidos e na Europa, que é uma espécie de consultoria mais ágil, mas com ótimos resultados. Aqui na nossa empresa ela foi batizada como Express. Na verdade, ela se baseia na elaboração do processo seletivo, fazendo as fases de entrevista via Hangout, que agora é uma ferramenta do Google que está incorporada no sistema que nós usamos de recrutamento e seleção, que é a Elancers. Onde que o cliente ganha com isso? A gente tem muito mais agilidade nas entrevistas, né? Porque nós não precisamos ficar fazendo a logística de agendamento das entrevistas com o candidato. Nós conseguimos abordar para o processo seletivo candidatos que nós damos nome de passivos. São aquelas pessoas que já estão empregadas, mas que pela facilidade de participar da entrevista via Hangout, né, remoto, ele acaba participando até por uma questão de fazer isso no conforto da sua casa ou no momento que ele tenha disponibilidade para estar fazendo essa entrevista. Isso é uma economia de custos também, acaba sendo tanto para o candidato também como para a empresa, porque isso é um serviço que nós lançamos que tem um investimento menor em honorários, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos principais benefícios é justamente a questão do deslocamento, você evitar esse deslocamento que hoje a gente tem com grande dificuldade nos grandes centros, não em São Paulo, mas em todos os lugares hoje em dia, né? A malha de transporte público é muito ruim. Então, às vezes, a gente acaba tendo um nível de faltas muito grande por conta da dificuldade do deslocamento do candidato até a empresa. Então, nós já estamos, apesar de ser um lançamento para o começo desse ano, a gente já testou esse modelo há 8 meses atrás e já estamos fazendo dessa forma com alguns processos e tem dado ótimos resultados. Nós já testamos em todos os níveis, né, tanto cargos mais operacionais, nós estamos falando de assistentes, de analistas, como para cargos de média gerência, como para executivos. Na verdade, o que difere é o tempo que a gente despende em entrevista, né? Sendo que para executivos a entrevista é mais longa, até em relação a todo o conhecimento e a bagagem que a gente quer ver, né, da pessoa. Mas funciona muito bem para assistentes também. Hoje em dia as pessoas não têm dificuldade de participar de uma entrevista dessa forma. Então, antes de nós termos essa ferramenta incorporada no sistema, nós usávamos o Skype. O Skype sempre foi muito bom também, mas o Hangout ele vem com várias outras funcionalidades que fazem toda a diferença, não só para nós como consultoria, mas como para os nossos clientes também. Então, por exemplo, nós fizemos um processo há pouco tempo atrás de um diretor. Então, nós fizemos várias etapas e uma das etapas foi a entrevista via Hangout. Nós escolhemos as 5 melhores pessoas e nós enviamos o link com a entrevista feita para os gestores da empresa cliente. Isso foi ótimo, porque assim, eliminou ali algumas etapas de entrevistas internas e já apontaram os 3 finalistas que eles queriam que participassem das entrevistas pessoais e já se criou uma agenda para isso. Então nós pulamos miseravelmente 20 a 25 dias aí de agendas, de logística com o candidato, só com a adoção deste tipo de providência que a gente fez, que foi o encaminhamento do link das entrevistas gravadas com os candidatos. Foi excelente, todo mundo adorou a inovação. Como nós somos uma empresa do mesmo grupo, inclusive, sempre fomos o beta site da Elancers, então todas as ideias e as inovações que a Elancers pensa para os clientes sempre é aplicada e testada primeiro na consultoria, e não foi diferente com o Hangout. Então, o que nós fizemos? Como nós já somos habituados a registrar toda a participação dos candidatos no processo seletivo, isso fica tudo registrado no sistema através das fases, a entrevista também, por ser uma fase e estar incorporada dentro do sistema, também fica registrada. Então, para nós, em matéria de localização de links, de se lembrar de quem era aquele candidato, porque às vezes visualmente a gente acaba esquecendo em relação ao volume grande que nós trabalhamos, né? Então, você aperta um botão, você está no nome do candidato, na posição, apertou o botão, começou a rodar o Hangout, você, me lembrei, é essa pessoa aqui, então é esse mesmo que eu estou pensando. Então é tudo dentro de uma mesma tela, você tem acesso a todas as informações, todo o histórico de participação dos processos e dos candidatos, nós temos tudo registrado. Existem algumas empresas que nós atendemos que são usuárias da ferramenta Elancers também, então na verdade a gente trabalha dentro da base deles e todo o trabalho que nós fazemos para determinada posição fica lá registrado dentro do banco de dados deles, inclusive as entrevistas que nós fazemos, eles podem acessar a qualquer momento. A gente classicamente divide os candidatos em 3 tipos, candidatos ativos, passivos e semi-ativos, né? Candidato ativo é aquele candidato que está buscando uma outra colocação, ou seja, ele não está trabalhando no momento, então é uma pessoa que acorda e o tempo inteiro está buscando novas vagas, novas colocações, ou seja, ele está ativo ali no mercado de trabalho.
O candidato semi-passivo é aquela pessoa que está trabalhando, mas está insatisfeita e ela também está buscando outro tipo de colocação. E o candidato passivo é aquele candidato que está trabalhando, está bem empregado, atualmente dentro de uma boa proposta, de uma boa empresa, e que são pessoas que a gente só consegue abordar para participar num processo seletivo de uma forma muito diferenciada. Tem que ser uma abordagem muito personalíssima mesmo para a gente conseguir chegar nesse candidato, especialmente quando nós estamos falando de processos de posições mais altas. O que o Hangout trouxe de diferença para nós, e a gente percebeu isso muito claramente já nos primeiros meses. Quando nós fazemos um processo com as entrevistas especificamente, exclusivamente pessoais, nós temos uma dificuldade muito grande em trazer candidatos semi-passivos, que é aquelas pessoas que estão trabalhando, mas que têm interesse em participar do processo. Então, muitas vezes a gente agenda, a pessoa liga e fala, olha, não consigo ir até aí porque acabaram me chamando para uma reunião, e a gente obviamente compreende, porque sabe que essa pessoa está trabalhando, tem compromissos, tudo. Então, assim, a gente já tinha essa dificuldade. Com o Hangout, o que a gente consegue? Atender essa pessoa na casa dele, depois das 8 da noite, no horário que ele determinar. Nós também fazemos esse trabalho fora do horário comercial, sábados, domingos, nas férias, enfim, quando for conveniente para o candidato. E também dentro dessa modalidade, o que a gente percebe candidatos passivos, que são difíceis da gente abordar e chegar, a gente começa a ter mais facilidade de chamá-los para um processo. Então a gente apresenta a proposta, entende o momento que ele está vivendo, se é algo que o atrai ou não, mas quando nós falamos, olha, as entrevistas vão ser via Hangout, a gente pode agendar uma data e um horário para a gente estar trocando uma ideia, conhecer um pouco mais sua trajetória, eles aceitam, porque eles não têm que vir até nós, então é fácil. Então, olha, pode ser sábado, 11 horas? Pode. Então a gente tem uma quantidade maior de candidatos passivos dentro do processo, e esses candidatos normalmente são candidatos que são mais qualificados, são pessoas que estão mais prontas muitas vezes para o que nós estamos buscando, né? Que estão hoje empregados dentro de um bom cenário, mas que acharam interessante participar até pela facilidade, né? Que é a entrevista via Hangout. E já tivemos casos assim. Recentemente nós fizemos uma posição para a área de qualidade numa empresa que nós atendemos, e nós gostamos muito de uma candidata de Rio Claro. E assim, era muito complicado de trazê-la porque também estava empregada, mas era uma pessoa que tinha um nível de conhecimento para aquele segmento muito alto, né? Então fizemos tudo também via Hangout até trazê-la para cá, e a pessoa acabou sendo contratada, inclusive. Então você possibilita sim que pessoas de outros lugares que tenham interesse em vir para São Paulo possam participar do processo, de todas as etapas, e acabem sendo contratadas e se mudem, né? Seria impossível porque você teria que trazê-la para várias entrevistas. Então vem para cá, faz uma entrevista com a consultoria, vem, faz uma entrevista na empresa. Na empresa às vezes são 2 entrevistas, às vezes até 3, dependendo da posição. Então é um pouco mais desgastante, né? Se a pessoa tiver realmente com a intenção de vir, ela vai vir, mas é um custo, não deixa de ser, né? E isso às vezes pode até desestimular a participação dela no processo. Uma entrevista pessoal, se nós estamos falando de uma posição de analista, de assistente, ela pode demorar de 30 a 40 minutos. É o suficiente para a gente conhecer aquele candidato em detalhes, né? Quando nós estamos falando de uma posição de liderança, a gente está falando de 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas, dependendo da posição e das especificidades técnicas da posição que a gente está trabalhando. Aí você me pergunta, mas qual que é a diferença entre um e outro se a gente pode trabalhar ambas as posições pelo Express? Agilidade, porque a gente consegue realmente imprimir uma velocidade maior no processo seletivo. Nós conseguimos entregar os finalistas mais rápido, apesar de não ser um contato pessoal, mas eles fatalmente vão passar por uma entrevista pessoal, tanto na consultoria como na empresa depois, né? Mas a gente queima várias fases remotamente, o que imprime realmente uma velocidade maior no processo. Então, falando dos prazos de fechamento do processo no Express e no convencional que nós trabalhamos, o Express você consegue entregar candidatos de 10 a 15 dias. Até antes, dependendo da receptividade da posição, né? E na consultoria tradicional, onde nós temos todas as fases presenciais, a gente trabalhamos de 20 a 30 dias, mais ou menos. E para posições gerenciais um pouquinho mais, 35 dias. Fazem de casa, todos os nossos consultores têm um posto avançado de trabalho em casa, em home office, que tem uma sala com uma acústica, né, preparada para esse tipo de coisa, e eles podem trabalhar qualquer dia da semana, até porque nós somos demandados para isso, né? Trabalham para fazermos entrevistas no domingo, às vezes no sábado, às vezes depois do expediente. Então todos têm essa estrutura para isso. A gente tem feito também atividades em grupo. O Hangout ele permite, se eu não me engano, até 10 pessoas dentro da sala que nós criamos, né?
e você pode fazer dinâmicas de uma forma mais criativa. Então, as dinâmicas são feitas, por exemplo, com o objetivo de observar uma determinada característica naquele grupo. Então, você pode sugerir alguns assuntos, né, para jogar no grupo e observar a interação e a colocação de cada participante. A gente consegue fazer dinâmica assim. Não coisas que sejam jogos ou que precisam de uma interação física entre os grupos, mas com temas tem funcionado muito bem, tem trazido ótimos resultados. E é animado, inclusive, as pessoas gostam dessa experiência. Então, isso na verdade é um pouco de novidade aqui no Brasil, mas no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, isso já é usado há muitos anos. Aí, recentemente nós assistimos aquele filme Os Estagiários, né, que mostra o processo de seleção do Google, e você vê os dois personagens principais participando de uma entrevista num cybercafé. Então, assim, lá é uma coisa muito normal, muito comum, e eles são muito mais simples do que nós, simples no sentido de simplificar as coisas, né? Então, assim, aqui isso é uma coisa relativamente nova, foi muito bem recebida, a gente tem uma ampla gama de empresas que receberam muito bem a novidade, mas existem ainda algumas empresas que relutam um pouco com isso e sobre determinados argumentos, que o Hangout é diferente de uma entrevista pessoal. Sim, ele é diferente, a gente perde um pouco do gestual do candidato, né? Quando eu estou sentada fazendo uma entrevista com algum candidato, a gente consegue observar muito bem o gestual daquela pessoa. Quando nós estamos fazendo isso via Hangout, normalmente o candidato está numa mesa, às vezes ele está com as mãos em cima da mesa, mas às vezes ele está com as mãos abaixo da mesa e a gente não consegue ver. Aí você me pergunta, puxa, o quanto isso influi na sua escolha? Não influi tanto a ponto de invalidar o uso do Hangout para entrevista. A gente pode ler estas outras características através de outras manifestações do candidato da entrevista, não fica comprometido por conta disso, né? Mas existem algumas empresas que não querem que nós usemos Hangout para posições mais altas. Eu não discordo, eu acho que o ideal realmente para posições mais altas é um contato pessoal. Só que o que ocorre é que muitas vezes a gente tem pouco tempo para fazer isso, né? E a gente depende de conseguir agendar todas as entrevistas com todos os candidatos, e a gente fica muito preso no tempo, né? No tempo do processo. E a questão é que muitas vezes também você acaba impactando no custo, especialmente quando nós fazemos processos de clientes que têm a filial aqui em São Paulo, mas regionais em outras cidades, né? Então a gente consegue realmente ganhar uma velocidade incrível e reduzir custos. Então, em vez da consultora viajar para fazer todas as entrevistas nas regionais, a gente faz tudo por Hangout. Tem realmente surtido ótimo resultado, mas quem determina como nós vamos fazer é o cliente. Se o cliente não se opõe a isso, fazemos via Hangout. Se o cliente prefere que seja feito presencial, para nós não tem nenhum problema. A consultora viaja e faz as atividades presencialmente. Então, isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, né? Porque várias empresas já estão usando essa ferramenta, tanto os RHs internos como as consultorias. Ele tem que ter, o que nós aconselhamos? Tem que ter um espaço na casa dele, seja no quarto, seja em algum espaço que ele tenha que tenha um bom isolamento acústico. Então, se ele fechar a porta, ele consegue ficar ali meia hora sem ser interrompido, né? Uma conexão de internet que a gente classifica de regular, 1 mega pelo menos, né? Com uma boa estabilidade, para que isso não afete o desenrolar do processo, né? Da entrevista. E as dicas são praticamente as mesmas. A gente agenda uma data e um horário, então não se atrase para fazer a conexão, né? Porque a gente tem uma agenda de pessoas para entrevistar, então se você se atrasa, muitas vezes seu tempo de entrevista pode ficar comprometido. Então, basicamente as mesmas coisas. Não se atrase, esteja bem apresentado, esteja num ambiente propício para fazer essa entrevista, né? Se coloque com naturalidade. É muito natural que no começo da entrevista o candidato fique mais tímido, mais preso. Isso não tem problema nenhum, porque nós como selecionadores, a gente sabe que isso é normal, isso não vai prejudicá-lo em absolutamente nada, mas que à medida do possível que ele vá se soltando, que ele vá conseguindo interagir melhor com o selecionador, para que a gente possa realmente extrair o que ele tem de melhor. E o que nós buscamos dentro de uma entrevista? Assim, nós já temos o currículo da pessoa, então eu já sei quais são os conhecimentos que ele tem, eu já sei qual é a experiência que ele traz, eu quero realmente uma interação produtiva. Então eu quero saber o seguinte: quais são as experiências que ele teve, que desafios ele passou, como ele solucionou aquilo. E aí você me diz, isso é só para um cargo de liderança? Não, se eu estiver falando de um assistente, vou perguntar para ele, me fala uma empresa que você trabalhou e qual foi o desafio que você enfrentou. Fala, nós ficamos, trocaram um sistema, nós ficamos vários dias sem sistema, tivemos que reorganizar todos os procedimentos, as coisas.
todo mundo é capaz de falar de um desafio, porque todo mundo vive um desafio no seu trabalho, né? Então, as entrevistas, o que eu sempre sugiro é que você tenha uma interação produtiva, porque senão fica uma coisa muito coreografada e é muito ruim para quem assiste isso. O candidato sai da entrevista achando que não foi bem e o consultor acaba achando que aquele candidato podia ter mostrado mais ou não ficou convencido com o conteúdo que ele acabou tendo, né? Então ser o mais natural possível e cuidar que o ambiente que você fez essa entrevista seja um meio de colaboração, né? Ninguém te interrompa, você tem uma boa acústica, né? Olha, normalmente nós conduzimos a entrevista, né? O candidato nunca sabe se o consultor ele quer ser mais objetivo ou menos objetivo. Então, a dinâmica da entrevista ela vai se estabelecendo por si só, ele não precisa ter preocupação com isso. Então, normalmente a gente faz perguntas e fala, me dá um pouquinho menos de detalhe para a gente concluir. Então, nós mesmos vamos direcionando. Em média, as entrevistas para o Hangout, elas costumam ser um pouco mais curtas, sim. Então, nós estamos falando de uma entrevista de 20 a 30 minutos ali para posições que não são de liderança, e uma entrevista de 30 minutos a 50 minutos para posições de liderança. Então, não é algo que vá desqualificar a pessoa na entrevista, porque a gente está buscando realmente o conteúdo daquele profissional, mas são coisas que às vezes acabam interferindo. Já vi várias entrevistas que tinha um pássaro cantando, né? A pessoa tinha, acho que era um canário, não sei o que era, mas ele cantou a entrevista inteira. Então, isso para quem assiste é complicado. E a gente depois mandou isso para a empresa e a pessoa falou que não conseguiu assistir porque o canário cantava muito. Coitado, é um belo pássaro, mas naquele momento não agregou, né? Não foi bom. Então, tentar isolar realmente ao máximo os barulhos que você tem para fazer uma entrevista mais tranquila, né? Vale a mesma regra. Então, uma pessoa, um homem, por exemplo, ele não precisa estar de terno e gravata, a não ser que seja uma posição onde o traje seja aquele, né? Ele mas está com uma boa camisa, normalmente cabelo penteado, barba feita, porque é o que ele vai mostrar no vídeo, é o que eu veria se ele estivesse lá pessoalmente. Então, a coisa de barba por fazer também, isso não é legal, porque isso está sendo gravado e ele está sendo visto dessa forma. E para mulheres, uma coisa que a gente sempre fala para não exagerar na maquiagem, né? Porque às vezes passa uma impressão que não é bacana, não é que seja ruim, mas fica meio estranho você fazer a entrevista, parece que a pessoa, né, tá indo para uma balada. Então você se apresente como você iria mesmo fazer entrevista na empresa, nada de muito decote ou coisas que são inadequadas para uma entrevista pessoal, vale a mesma regra para a entrevista Hangout. Essa questão do feedback nos processos seletivos é um tema de motim, né, nas redes sociais, porque os candidatos reclamam muito, e eu acho que com total razão, de que eles não obtêm nenhum feedback dos processos seletivos que eles participam. Isso é uma das coisas que deixa todo mundo revoltado. Nós, cientes desse problema, que é um problema comum a todas as empresas e consultorias, nós utilizamos também a ferramenta do sistema que faz os feedbacks eletronicamente pelo e-mail. Então, assim, essa pessoa, se a vaga fechou, ela vai receber um e-mail agradecendo a participação. Se ele foi reprovado numa fase do processo seletivo, ele também vai receber um e-mail, né? Isso quem define somos nós internamente de acordo com a vaga. E o feedback, independente dele receber isso eletronicamente ou não, ele deve buscar também esse feedback com as empresas. Não deve ter vergonha ou ficar achando que não pode ligar. Ele deve ligar sim. E nós estamos habituados a receber ligações e a posicionar esses candidatos da participação dele no processo, porque nós consideramos que essas pessoas estão participando de outros processos também, e muitas vezes eles dependem de algumas respostas para eles priorizarem uma coisa ou outra. Então, por exemplo, empresas grandes, os candidatos têm preferência em trabalhar numa empresa grande, uma empresa que seja mais próximo da sua casa. Então, ele pode sim buscar o feedback dentro da consultoria ou junto à empresa para ele se posicionar em relação aos demais processos. Isso é saudável, né? E isso é uma obrigação que nós temos que dar esse feedback, esse retorno também. É um material interno nosso, é da mesma forma como se ele tivesse vindo fazer uma entrevista. Nós fizemos um registro e nós guardamos as imagens dentro do sistema. Nós só distribuímos essas imagens para o gestor do processo seletivo. Nós inclusive não aproveitamos imagens para outra empresa. É uma vídeo entrevista para cada posição que nós trabalhamos.